Boa noite. Estou aqui mais uma vez para poder transmitir ao vivo a todos aqueles que realmente ainda indagam a minha saída da Umbanda, a minha saída do Candomblé. A paz do Senhor, pastora Áurea, seja bem-vinda. Eu tenho certeza absoluta que muitos que vão ouvir essa live não vão fazer comentários, porque eu tenho certeza absoluta que muitos vão ficar no anonimato. Alexandre Leme, um abraço. Cláudia Valieri, que Deus abençoe a você, a sua família. Hoje eu adicionei o Pedrinho, hein? Já está um homem. Parabéns aí pelo teu filho. Que Deus abençoe. Priscila, uma ex-filha de santo minha, que hoje também está nos caminhos do Senhor. Um abraço, que Deus abençoe, que te ilumina, a você, sua família e tudo mais. Eu vou fazer questão de hoje começar minha live dizendo assim: Motumbá, Colofé, Mucuyu no Zambi, a benção para quem é da benção e a paz do Senhor esteja com todos. Por quê? Porque, em princípio, é um sinal de respeito que eu tenho por todas as crenças, por todos os segmentos, por todas as nações, por todas as religiões. Eu acredito que religião, futebol e política são três assuntos que, se nós discutirmos, nós vamos discutirmos por muito tempo e não vamos chegar a nenhuma conclusão. Portanto, meus queridos, meus amados, eu peço a vocês que prestem muita atenção no meu relato, que prestem muita atenção naquilo que eu vou dizer. Não estou aqui para ofender ninguém, nem para dizer que esta ou aquela ou a minha religião hoje é a melhor, porque eu tenho certeza absoluta que cada qual tem que fazer aquilo que o seu coração pede. Então eu estou hoje aqui propenso a falar de mim, não das pessoas, não de ninguém, porque não tenho nada com a vida de cada um. Hoje o meu compromisso é com Deus, somente com Ele, e a Ele que eu devo satisfação. É a Ele que eu dobro hoje os meus joelhos e oro por tudo aquilo que eu preciso, pela minha família, por todos aqueles que eram meus amigos quando eu era do Candomblé, que hoje sumiram, não dão mais um telefonema. Se eu tiver numa calçada, passa na outra. Engraçado. Parece que quando eu estava à disposição eu prestava, hoje eu não presto mais. Mas não é assim que eu os vejo, não é assim a forma que o Evangelho me ensina. Me ensina que eu tenho que orar por todos vocês, todos os dias, e pedir muita glória, pedir muita saúde, muita paz, muito caminho e muita prosperidade a cada um de vocês. Com certeza, Alexandre Leme. Jó 14:2, é desse jeito mesmo. Desculpa, João. Gente, eu servi ao Candomblé 47 anos. Não foi 47 dias, nem 47 meses. Foram 47 anos. Vem de família. Hoje ainda a minha filha, a Renata Valieri, a Monanculo de Inhaçã, ainda está no caminho da Angola, no caminho da espiritualidade. Eu não a critico, eu acho que se está bom para ela, está bom para mim. Porque a grande filosofia é a seguinte: todos nós queremos chegar a Deus. Todos nós. E todos dizem que o Deus, ele é o mesmo em todo lugar.
Mas se nós pegarmos a Bíblia e ler, e eu não vou entrar na Bíblia, porque senão eu ficaria aqui por muitas horas e acabaria entrando numa discussão aonde eu acredito que não vai valer a pena. Misso, um abraço, muitos anos junto comigo, foi meu cambone, até hoje ainda continua nos caminhos espirituais, respeito. E eu tenho certeza absoluta que, se ele está feliz, eu tenho que estar. Então, como eu estava dizendo, todo mundo acredita que nós seguimos o mesmo Deus. Todos querem chegar até Deus. Eu concordo. Agora, eu pergunto a vocês, vamos ver quem permanece com Deus. É uma coisa que fica para vocês estudar, para vocês pesquisar, porque eu não vou dar estudo aqui, eu vou falar da minha vida. E como eu estava dizendo, 47 anos servi à espiritualidade. Caiu? Caiu sim. Voltando aqui, caiu aqui a conexão, se for caindo vocês me perdoam, porque a minha internet não é lá grande coisa. Tá bom? Então, gente, eu servi 47 anos o Espiritismo. Porém, num dado momento da minha vida, onde eu comecei a ter problemas sérios de saúde, eu comecei a recorrer aos médicos e recorrer à espiritualidade. E eu comecei, a partir daí, ficar muito triste, porque eu tive uma suspeita de câncer quando eu estive em São Paulo, no hospital fazendo os exames. Eu tive um AVC, tive dificuldades de sair do meu quarto para poder ir até o banheiro. Eu tive uma neuropatia diabética crônica. Eu tive um problema na coluna, onde pinça a minha coluna e, de uma certa forma, o líquido da minha coluna não passa e eu não consigo andar. E fui tendo diversos problemas, então eu fui perdendo um tanto quanto as minhas condições físicas de poder estar diante ao terreiro e poder estar fazendo toque e podendo estar dançando ao orixá. Como nós costumava dizer, fazer o xirê. Então, meu povo, aí as pessoas foram se afastando de mim. E é assim que acontece, e eu tenho certeza absoluta que babalorixás, amigos antigos meus, talvez possa até confirmar isso que eu estou dizendo. As pessoas vão se afastando porque você não tem muito mais que oferecer. E o que aconteceu? Aconteceu que eu caí de cama. Eu incorporava um Exu chamado Bode Negro, que ele tomava 2 litros de cachaça por sessão, por trabalho. Quem frequentou a minha casa é testemunha disso, sabe? Antes de iniciar, ele já virava 1 litro na boca, e depois continuava tomando outro, e se demorasse muito para ir embora, continuava bebendo ainda mais. Aí eu já lhe faço uma pergunta: Deus está nisso? E assim vai indo. Minha esposa, vendo a minha impossibilidade física, eu comecei a tomar 18 comprimidos todos os dias de manhã, depois mais uns 10 à tarde, depois mais uns 8, 10 à noite. Mauro, um abraço, tudo de bom, filho, que Deus abençoe. Então, resumindo, eu caí de cama. Aí, meus amados, o que aconteceu? Minha esposa começou a recorrer espiritualmente a todas as entidades e filhos de santos que eu tinha
ninguém compareceu, ninguém me deu uma vela para me acender, ninguém perguntou para mim se eu estava vivo ou não, porque eu, na atual conjuntura, suspendi os trabalhos até que eu melhorasse. Só que em dados momentos eu ainda tentava me incorporar espiritualmente e minha esposa perguntava para a entidade o que podia fazer para que eu melhorasse. Tanto uma quanto outra simplesmente disseram o seguinte: não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada. A tristeza veio muito grande no meu coração. Porque se eu servia há 47 anos a uma entidade, aí quando eu pedi para ela para me ajudar, ela disse que não podia fazer mais nada, que não tinha o que fazer por mim. Eu não entendi, eu fiquei triste e ainda continuei esperando que de uma certa forma eu melhorasse, que os meus filhos de santo comparecessem, que viessem, que me dessem uma ajuda, mas ninguém o fez. E eu casei com uma pessoa que praticamente veio e somou muito na minha vida, graças a Deus. E ela foi pastora por muitos anos. E, de uma certa forma, o que aconteceu? Ela largou o evangélico para ficar comigo no candomblé. Me acompanhou durante 4 anos. Mas quando ela veio, eu ainda disse a ela: continua na igreja, não pare com a igreja, porque é ruim que você largue todas as pessoas que já têm um relacionamento com você. Aí o que aconteceu? Ela largou a igreja por amor, por dedicação à minha pessoa. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo isso, o sacrifício que ela fez. E eu agradeço imensamente a Deus por ela estar do meu lado. Uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que reconstruiu a minha vida. E hoje nós estamos numa batalha, numa provação juntos muito grande. Mas voltando, ninguém sequer apareceu. Até que um dia, porque a coisa foi diferente, quando eu mudei para o evangelho, todas as pessoas se afastaram de mim. Deram risada, brincaram, vieram tirar foto aqui numa vala que tem aqui, que tinha algumas coisas quebradas, dizendo que eu tinha quebrado tudo, que eu tinha jogado tudo no mato. Enfim, fizeram um monte de fofoca. Zeladores fizeram reunião na cidade para saber o que eu fiz, o que eu estava fazendo. Mas interessante que ninguém fez uma reunião para vir até em mim e dizer o que eu estava precisando. E com ela foi ao contrário. Os 4 anos que ela ficou do meu lado, os 4 anos, todo dia as pessoas ligavam: pastora, 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 e perdiam uma opinião, pediam uma coisa ou outra, e ela sempre dando atenção. E comigo foi diferente. Essa foi uma diferença muito grande. Solange Santos Betone, um abraço, Solange, também ex-filha de santo minha, hoje mora em Itaú de Minas. Ei, cidade bonita. Que Deus abençoe a você, Solange, imensamente. Dê muita paz, caminho e prosperidade para a sua vida, tá bom? Então, gente, o que aconteceu? Depois de eu ter procurado todos os recursos cabíveis dentro do espiritismo, não consegui nada. Depois de 47 anos de dedicação. E dedicação que eu falo, meus amados, é dedicação. É 3, 4, 5 dias por semana, atendendo, ajudando, fazendo. Quando não todos os dias, e tira um ebó aqui, tira um ebó ali, faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali.
mas, infelizmente, nada disso foi reconhecido. Kleber, um abraço, filho. Meu afilhado, que Deus abençoe. Espero que você tenha se divertido bastante na sua viagem, tá bom, filho? Então, o que aconteceu, meus amados? Um belo dia, ligaram para minha esposa e perguntaram a ela se podiam vir orar aqui em casa. Ela me perguntou se podia, ela ficou meia sem jeito, achando que talvez eu fosse dizer não quero que ninguém venha. Eu disse a ela, eu quero sim, meu anjo, eu quero, meu amor. Eu estou precisando de ajuda, não importa de onde venha, mas eu preciso de ajuda. Foi quando eu tive a presença do pastor Samuel e da missionária Leda, que eu agradeço até hoje imensamente por ter comparecido. E também agradeço a pastora Nilda, que também veio fazer as suas orações e eu estava ainda no leito. Não tiveram nenhum problema, ainda estava todos os ibás dos orixás aqui dentro da minha casa, ainda a roça em si estava montada, mas mesmo assim eles vieram, oraram. E nesse dia o pastor Samuel teve, de uma certa forma, uma mensagem de Deus, dizendo que em uma semana a minha esposa teria uma notícia. A manifestação do Espírito Santo foi muito forte e passado uma semana, meus irmãos, eu estava dentro do banheiro quando Deus falou comigo. Quando Deus tocou imensamente no meu coração. E nesse dia, minha filha Renata, ainda estava aqui, eu saí do banheiro e disse, Áurea, eu quero conhecer Jesus hoje. Ela não acreditou. Ela achou que talvez eu estivesse brincando. Mas eu disse a ela, não estou brincando, não. É verdade, eu quero conhecer Jesus. Esse Jesus que glorifica, que nos abençoa, que nos dá sem cobrar, que nos ajuda dentro daquilo que nós temos merecimento. E naquele dia mesmo, nós entramos em contato com a pastora Nilda, cujo ministério hoje eu faço parte da Igreja Pentecostal Missionária Herdeiros da Promessa, que fica praticamente em Itanhaém, no Jardim Coronel, na rua Araraquara, sem número. Então, gente, quando eu conheci Jesus, Ricardo, boa noite, meu filho, grande parceiro, grande amigo, que Deus abençoe você e o seu trabalho. Então, quando eu conheci Jesus, a minha vida ela teve uma grande transformação. Mas não adianta só você conhecer Jesus. Você tem que conhecer Jesus
com o coração de verdade. Você tem que deixar que o Espírito Santo entre tremendamente dentro de você. Você tem que se abdicar de uma série de coisas do poder da carne. E isso não é fácil para ninguém. É muito difícil. Mas continuando, meus irmãos, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu venho tendo provações em cima de provações. Melhorou tudo, ficou melhor. Nossa, eu passei a... Não. Muito pelo contrário. Em compensação, a minha saúde, sim, graças a Deus, hoje está melhor. Mas as provações têm sido muito mais fortes. As provações têm sido muito mais pesadas. A mão de Deus pesa. Eu tenho muito mais medo de Deus do que do diabo. Porque Deus está na nossa vida sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, a partir do momento que eu mudei radicalmente, como eu disse, muitos riram de mim, muitos se afastaram de mim, coisas que eu não vi quando a minha esposa mudou para o candomblé, os evangélicos fazer a mesma coisa. Dizem que os evangélicos que são preconceituosos. Eu desminto isso. São muito mais preconceituosos outras religiões do que o evangelho. Existem fanáticos? Existe. Não vou dizer que não existe, em toda religião existe. Mas, na verdade, pode ter certeza que, como um testemunho que eu estou fazendo hoje, e é a primeira vez que eu venho em público fazer um testemunho, eu posso dizer que o evangélico não é preconceituoso. Eu continuo respeitando toda e qualquer nação, todo e qualquer segmento. É como eu disse no início, Mutumbá, Colofé, Mucuyu, a benção para quem é da benção. Porque eu respeito todo o segmento. Respeito de coração. E quero que todos sejam felizes. Jamais eu iria obrigar ninguém a se tornar evangélico. Porque para mim, como está na Bíblia, diz o seguinte: onde existe 2 ou mais pessoas que falem em meu nome, eu estarei presente. Por isso, Deus não pede multidão, Deus pede sinceridade, honestidade. Não adianta eu ir lá para uma roça, dançar a noite inteira e depois fazer tudo errado, assim como ir na igreja e depois fazer tudo errado, porque eu fui forçado aí. Não adianta, não. Mas continuando, meus irmãos, depois que eu aceitei Jesus, eu passei pelas águas, eu fui batizado, nasci de novo, cada vez mais revigorado, cada vez mais forte na minha saúde. E pode ter certeza, meus irmãos, quando eu passei a acompanhar a minha esposa nos cultos, em algumas igrejas, em alguns ministérios onde nunca ninguém me viu, nunca ninguém me conheceu, eu comecei a ter as provações. Eu tive um acidente vindo da praia até minha casa, tem 2 quarteirões. Eu moro no canal 4 da praia de Mongaguá, na rua Sorocabana, atravessando a linha do trem. Então tem Avenida São Paulo, atravessa a Avenida São Paulo, logo é minha casa. Conceição, um abraço, Felipe. Fico feliz. Priscila, eu também fiquei muito feliz por você.
E eu vinha vindo de carro, quando eu cheguei na esquina da Avenida São Paulo com o Canal 4, eu atropelei um rapaz de bicicleta. Só que a minha esposa disse que gritou, o rapaz da bicicleta gritou, todo mundo gritou, mas eu tive um apagão imenso. Eu não vi nada. Eu só escutei o barulho, eu acordei assustado, parei o carro, fui socorrer o rapaz, que caiu, bem dizer, quase dentro da vala. Minha esposa passou muito mal. Os vizinhos saíram tudo, porque também escutaram o rapaz gritar, e impressionante, eu não escutei nada. Eu tive um apagão muito grande. Depois de mais ou menos um mês desse apagão, eu estava na igreja do pastor Júnior, aqui em Itanhaém, aonde um pastor de São Paulo, cujo qual eu não lembro o nome dele, pastor Rogério, lembrei. Ele foi convidado para pregar, a igreja tinha muitas pessoas, e esse pastor, de lá de cima do púlpito, ele me apontou e disse: por favor, o senhor aí. Eu falei: pronto, é comigo. Ele disse assim: filho, sabe aquele mal súbito que o senhor teve no volante, que ocasionou um acidente? Aquela hora, filho, era para o senhor ter tido um AVC muito forte e morrido. Fulminante. Mas naquela hora, filho, naquela hora, depois que você abandonou tudo aquilo que você fazia, quando você não prestou mais, quando você não tinha mais serventia nenhuma para aquele povo, Jesus te abraçou. E Jesus tem uma grande missão na sua vida. O senhor tem que ser ungido pastor. Meu Deus, foi tremendo, foi forte. Mas normalmente dentro da igreja a gente diz que tem que ter 3 confirmações. Num outro culto, a missionária Leda disse a mesma coisa. Depois, num outro culto, lá no Coronel, eu não lembro o nome do pastor, esse acho que eu não vou lembrar mesmo, também disse a mesma coisa. E eu tive umas 5 comprovações. Edmilson Gomes, meu afilhado, um abraço, filho. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine grandemente a tua vida. Aí, meus amados, eu não tive mais dúvida que realmente eu estou, e naquele momento eu estava, no caminho certo. Talvez se a minha esposa tivesse dito para mim: você tem que ser ungido pastor, eu não iria acreditar. Alexandre Melo, boa noite. Que Deus abençoe você, filho, grandemente, tá? Esse também é outro ex-filho. Então, gente, eu queria dizer para vocês, as pessoas têm perguntado para mim por que eu saí da Umbanda, do Candomblé, e fui me tornar pastor. Foi porque meu coração pediu. E nós não nos tornamos evangélicos porque nós queremos ser evangélicos. É porque nós somos privilegiados porque Deus nos escolhe. Então hoje, eu tenho certeza absoluta que a minha missão é muito grande ainda. Eu tenho certeza absoluta que eu tenho muito a fazer.
para todas as pessoas que necessitam de uma cura espiritual, que necessita de um caminho, que necessita oração para sair das drogas, que necessita uma série de coisas. E eu, dentro do candomblé, eu não me via mais, eu não me encontrava mais, eu não estava mais, digamos assim, talvez conseguindo ajudar ninguém, como eu estou hoje. Então você vai perguntar para mim, o candomblé não presta? A umbanda não presta? O catolicismo não presta? O budismo não presta? Maçom não presta? Todas as religiões são boas. Depende a paz de espírito que cada um de vocês encontra dentro dela. Você está feliz, meu irmão? Então continua. Depois você assiste, Steven. Não tem problema não. Pega desde o comecinho que é forte. O manto é forte. Tá bom? Então, na verdade, você tem que fazer aquilo que o seu coração pede, meu irmão. É como eu disse, todas as religiões levam até Deus. Só precisamos saber quem permanece. Se você tem certeza do que você faz, amém. Agora, se você tem dúvidas, lê a Bíblia. Procura um outro ensinamento. Faça aquilo que te faça feliz. E eu hoje amo Jesus. Eu hoje me encontrei depois de 47 anos. Costumo dizer que nós temos tempo para buscar Jesus. Posso dizer para você também que tem crente, desculpa, que nasce na igreja, cresce na igreja, é batizado na igreja, casa na igreja, morre na igreja e não vai para o céu. Posso dizer para vocês que, de repente, você sabe que todos nós cremos em alguma coisa, até o ateu. O ateu, ele crê que Deus não existe. Não é isso? Todos nós cremos em algo. Porém, o ateu crê que Deus não existe. Mas, de repente, um ateu possa fazer um ato, possa fazer uma caridade, possa fazer uma coisa tão linda, tão maravilhosa, como a história do bom samaritano dentro da Bíblia, e alcançar o reino de Deus. Então, meus irmãos, tudo na vida é aquilo que nós plantamos. Tudo na vida existe uma lei do retorno. Então, não adianta, o que você faz volta para você, meu irmão. Não tem esse negócio de macumba, não tem esse, sabe? Não existe isso. Você tem que crer em Deus da forma que você crê. Se existir uma pessoa que chegar a mim e dizer que crê em Deus e que vai chegar até Deus, que bate a cabeça na parede todo dia de manhã e acha que assim está chegando a Deus, eu vou dizer para ele, continua fazendo o que você está fazendo, só não bate a cabeça com muita força que não precisa. Só isso. Nós não temos o direito, nós não temos de forma nenhuma que dizer você está certo, você está errada, porque quem julga será julgado. Então, cada qual... Voltando mais uma vez, desculpa meus irmãos que, infelizmente,
A internet hoje não está ajudando muito. Mais uma vez, eu vou aguardar um pouquinho aqui para dar continuidade. Mas é isso, meus irmãos. Discutir religião, discutir futebol, discutir política, não vai nos levar a nada. Tá bom, meus irmãos? De volta ao vivo. Então, como eu estava dizendo, gente, por favor, para de incomodar a minha filha. Se vocês estão com ela, vocês estão com ela. Se vocês não estão satisfeitos, procurem um outro lugar. Mas não adianta ficar ligando para mim. Está caindo, Steve, está caindo aqui a conexão, infelizmente. Mas estamos de volta aqui, só para terminar. Estou de volta aqui, Alexandre. Está caindo a conexão aqui, mas só para terminar. Então, o que acontece? Se vocês estão felizes, sejam felizes. Por essa razão, eu vim em público para poder transmitir para vocês que foi uma opção minha. Eu estou feliz. Espero que cada um de vocês, naquele segmento que cada um escolha, seja feliz. Se precisar de mim dentro da igreja, estarei na igreja para poder lhe orientar e lhe explicar o que for possível, para te ajudar no que for possível. Só que, meus irmãos, é como eu disse, ser evangélico não é questão de querer ser evangélico. É ser escolhido por Deus. Então nós temos que ter, de uma certa forma, consciência do que nós queremos, do que realmente nos faz bem. Então eu peço que vocês entendam o meu caminho, o caminho que eu escolhi. Continuo amando todos vocês da mesma forma. Fico triste por aqueles que se afastaram de mim. Mas, é como eu disse, eu continuo orando por cada um de vocês para que vocês tenham vitória. E só espero que vocês não incomodem minha filha mais. E não ficam com piadas, não ficam com brincadeiras, porque eu sou o pai dela, independente de ser evangélico. E também não quero saber de nenhuma brincadeira dela comigo, porque independente dela ser da Angola, do Candomblé, eu sou o pai dela. Então, por favor, gente, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. A minha hora, eu só tenho a dizer que graças a Deus chegou. Quem me justifica é Deus. Tá? Eu devo hoje satisfação só para um ser, que é Deus. Para mais ninguém. Então eu espero que tenha ficado claro para cada um de vocês a minha razão, o meu motivo pela qual eu realmente optei pelo Evangelho. E quero, com certeza absoluta, nessa caminhada ir até o final da minha vida. Por mais difícil, por mais dificuldades que eu passe. E só para finalizar, em poucas palavras, me perguntaram qual é a diferença. Está dentro de nós. Tudo que eu consegui no Candomblé, eu perdi. E foi a minha saúde, ter paz, ter tranquilidade.
uma série de coisas. Não é nem financeiramente, porque religião, candomblé, quando você trabalha e você é honesto, não pensa você que dá dinheiro, porque também não dá, não. A não ser que você seja desonesto. Aí é outro departamento. Aí cada um responde por si, não é eu que vou falar de ninguém. E no evangélico é diferente. Você começa capengando, vai alcançando os seus objetivos gradativamente, só que eles permanecem. Eles vão sendo fixados em sua vida. E você não perde mais. Quando você não anda, pelo menos você estaciona. E quando você dá 2 passos para frente, você não dá 3, 4 para trás. E infelizmente essa é a diferença. Meus amados, que o Papai do Céu abençoe a todos, derrame bênção, que meu Pai querido ilumine cada um de vocês por ter tido paciência, por ter me ouvido. Que Papai do Céu abençoe a todos aqueles que de uma forma ou de outra, mesmo encarcerado, mesmo no hospital, num leito, possa estar me ouvindo. Que abençoe bastante, imensamente a família de cada um de vocês neste final de ano. Que todos vocês tenham um feliz Natal, harmonioso, cheio de paz e de prosperidade. Amém a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja convosco.